Qual a explicação para o filho nascer cego? Sofro muito por minha filha ser cega. Será que em outra vida fiz algum mal a alguém? Por isso é que a minha filha nasceu assim? Não, minha irmã. Porque assim seria você ser punida sem ter tido uma razão própria. A cegueira da nossa menina é uma expiação que ela própria foi submetida para evoluir. A cegueira é uma expiação do espírito que a padece. Os seus familiares, a mãezinha, o genitor, sofrem em paralelo, porque tem a ver alguma ligação. Não raro, um fenômeno dessa natureza tem as suas causas, e este especificamente em encarnação passada, na qual o espírito cometeu desatinos. E, naturalmente, esses desatinos correspondem a um tipo de resgate muito enérgico. A cegueira, a mudez, a loucura, as deformidades orgânicas são dívidas daquele que a padece, que padece cada uma dessas injunções. E muitas vezes nós também estamos envolvidos no problema que levou alguém ao desespero. Vamos hipotetizar. Suponhamos que ela resolveu, por uma questão de desagrado, tomar uma atitude que a mãe naturalmente tentou impedir, ou se permitiu negligenciar, e se fez como que uma cooperadora da tragédia. Reencarnam-se, ela, no caso, para expungir, e a mãe, para sofrer a contingência, a dor de ver a filhinha impossibilitada de ver. Mas, se você considerar que hoje a ciência equipou de tal forma a vida que a cegueira já não é mais aquele monstro do passado, tais os recursos que existem para que os evidentes se possam comunicar, você compreenderá que não é uma punição, é uma oportunidade redentora. Não encare a vida como sendo este período berço-túmulo, mas sim o antes do berço e o depois do túmulo. Assim que ela termine essa etapa, ela vai fruir a felicidade da visão e as bênçãos decorrentes do sofrimento em catadupas de alegrias, e você também, ao lado, amparando. Nós conhecemos um número de cegos muito grande, graças à percepção através da mensagem braille. Podemos comunicar-nos de uma maneira eficiente. O grande respeito que a cultura moderna tem pelos evidentes, pelos paralíticos, dando-lhes um direito ao sol, já amenizou muito aquelas dores que afligiam no passado. Então, ame sua filha, substitua-lhe a vista pela ternura, ofereça-lhe nas palavras e no seu carinho a visão interior mais sábia que você pode pensar. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, há uma lição de uma beleza incomum, porque era célebre na França o cura da cidade de Ars. E depois que desencarnou, continuou atendendo os infelizes. E um dia, uma mãezinha leva a sua filha cega, que pede para ser curada. E o espírito do cura da Ars fala-lhe de que não tem a possibilidade quanto gostaria, mas ele vai lhe trazer a luz do Evangelho para o coração, a claridade, a certeza de ser feliz, não importando se a evidência é dos olhos ou da alma. E essa mensagem conforta de tal forma a pessoa cega que ela bem diz, e Allan Kardec colocou no Evangelho, para servir-nos de lume em nosso caminho de sombras. Para você, então, com uma pergunta de Micaela Batista. Como explicar o medo que nós temos dos espíritos?
Esse é um ato também muito curioso, porque, na verdade, nós sempre temos um pouco de medo do desconhecido, não é verdade? Tudo aquilo que não nos é familiar, por vezes, nos traz um certo medo e apreensão. É normal, é natural isso. E através da nossa história, nós vamos ver que várias vezes nós não compreendemos muito bem o mundo espiritual, a ponto de criar mitos, a ponto de criar mitologias, com um grande medo daquilo que nós desconhecemos, na verdade, porque mudar e conhecer algo novo sempre é muito difícil. Mas graças a Deus, hoje que nós já vamos entendendo muito bem o mundo espiritual, graças à grande contribuição do Espiritismo, que, por sinal, ao meu entender, é a única filosofia religiosa que nos conta em primeira mão como é estar e ser no mundo espiritual. Porque até então todas as filosofias e religiões sempre nos prometeram a existência da vida após a vida, mas o Espiritismo nos mostra de forma cabal, através do ato mediúnico que nós vamos entendendo também, que essa é uma realidade. Então, é natural que esse medo do desconhecido ainda impere em nossas almas, porque, afinal de contas, nós temos ainda um conhecimento muito pequeno da mediunidade do mundo espiritual. Ainda carregamos conosco a bagagem de várias reencarnações de desconhecimento e de medo do mundo espiritual. E agora que nós vamos começando a ensaiar novos passos nessa área, esse medo ainda se manifesta. Mas também nós vamos aprendendo, graças à fé raciocinada, que os espíritos nada mais são do que nós sem o corpo físico. Então, por que temer um outro ser igual a nós, que simplesmente está com uma roupagem diferente? Não é verdade? Então, nós vamos aprendendo através do Espiritismo que não há razão para temermos aos espíritos da mesma forma que não devemos temer aos nossos semelhantes. Assim, claro, a necessidade de sempre respeitar a todos, independente do estado encarnatório, e continuar acreditando que sempre, em qualquer momento, mesmo quando aquele medo ancestral brota em nosso coração, que Deus está conosco. E lembrando sempre aquela belíssima frase de Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nunca estamos sozinhos, mas estamos sempre bem acompanhados. Então vamos prestar atenção no bem que está ao nosso redor. Cília, uma pessoa que desencarna em consequência de um vício é considerada e sofre como um suicida no mundo espiritual? Sem a menor sombra de dúvida. Porque a pessoa cultivou uma atividade destrutiva e permitiu que essa atividade derrubasse a vida antes da hora. O tabagismo, o alcoolismo, a drogadição, o excesso, até o excesso de esportes, como nós vivemos a hora dos esportes desafiadores, quando resulta o óbito, a pessoa foi responsável pela ocorrência danosa que lhe suprimiu um período da existência. Razão por esta de meditarmos que os vícios são os grandes inimigos nossos, essas más inclinações que trazemos de priscas eras e que nos levam a cometer arbitrariedades que nos vão prejudicar em relação ao futuro. O vício tem que ser enfrentado, diluído, superado, substituído pela prática das ações nobilitantes e dos prazeres dignificantes. Daniel,